Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui, reunido com essa audiência bastante ampla e participar aqui do convívio com os 4 executivos que vão liderar e vão dar suas opiniões, esclarecimentos, conhecimento, trazer suas competências e experiência para esse fórum. Esperamos sair daqui com uma construção de um conhecimento maior, de novas competências, novas soluções, não só para as empresas, mas também para o país. Então, eu agradeço muito a ABM, na figura do Leal, por ter me convidado para participar desse evento e poder compartilhar desses debates com esses 4 executivos. Eu queria informar a vocês que a dinâmica do evento ela vai se constituir de uma primeira apresentação de 10 minutos de cada participante. Então, teremos aí cerca de 40 minutos, fim dos quais, então, o debate será iniciado. E, no final, os últimos 30 minutos serão de perguntas do auditório, perguntas selecionadas. Existe dentro do auditório pessoas que vão recolher perguntas e trazê-las até a mesa. Então, são 40 minutos de apresentações, debates cruzados entre os participantes da mesa e o moderador, e, no final, 30 minutos para a parte do auditório. Então, tendo falado isso, eu vou passar primeiro, vou inverter a ordem de chamada aqui foi a ordem alfabética, e nós estamos agora invertendo um pouco para ficar numa sequência da cadeia produtiva. Então, o primeiro a falar será o Marcelo Spinelli da Vale, em seguida o Sérgio Leite da Uzi Minas, em terceiro lugar Tadeu Novelis da Novelis, e em quarto lugar, então, é o Pedro Afonso, que representa a Daimler-Benz. Então, eu passo a palavra, então, para o primeiro debatedor, que é o Marcelo. Obrigado, Nolasco. Bom, boa tarde a todos. Prazer enorme estar aqui com amigos, clientes, parceiros. Aqui acho que é uma oportunidade única de participar desse grande evento. Nossa ABM tem um papel fundamental, né, não só de disseminar as boas práticas dentro da própria indústria, mas também de promover um discurso aberto, um discurso transparente com toda a cadeia. E acho que o Nolasco foi muito feliz aqui em promover exatamente essa integração da cadeia colocada aqui. Quando estava me preparando para essa conversa, acho que o tema nosso hoje é falar de inovação, né, falar de preparar o Brasil e a nossa indústria para novos momentos, para um novo patamar de competitividade. Eu queria deixar 3 mensagens aqui hoje nessa conversa, né? Uma mensagem ligada à segurança, uma mensagem ligada a um pacto com a sociedade e uma mensagem ligada à inovação em si. E começando com segurança, não poderia deixar de falar, né, nós temos uma data marcante, que é uma cicatriz que vai durar por toda a vida na Vale, de 25 de janeiro, quando a gente teve o acontecimento de Brumadinho. E essa é uma cicatriz, um aprendizado para nós profundo, que nós lamentamos profundamente, de fato, né, o que aconteceu, e sempre em que eu puder estar presente em qualquer evento público, eu vou pedir desculpas sobre esse acontecimento, né, principalmente as famílias que foram afetadas por toda essa questão que aconteceu nessa data. E não posso, né, deixar de falar, né, quando a gente vai falar de inovação, ou de
de se reinventar, de não conversar primeiro sobre segurança. A questão da segurança, ela passa por uma questão objetiva, né, de trazer pessoas engajadas, processos, né, para que a gente alcance, de fato, a confiança e o resultado confiável. Isso permeia toda a indústria, isso permeia toda a lógica de geração de valor. Meus colegas aqui têm também exatamente isso. E a questão da segurança, ela parte, quando a gente fala de pessoas, ela parte para uma questão cultural, para uma questão de comportamento, ela deve ser trabalhada em várias dimensões. E a própria questão do processo, quando a gente fala de ter um processo confiável para gerar resultados, e obviamente a segurança é a consequência dessa questão, ela pode e deve ser melhorada cada vez mais com disciplina operacional, né, com métodos que garanta, de fato, a integridade de ativos, que garanta uma visão clara de gestão de riscos, uma evolução, uma transparência de governança. Então, são elementos, componentes da questão também da segurança, ou seja, pessoas engajadas e processos bem cuidados. E por que colocar isso num tema de inovação, né? Primeiro é a base de qualquer geração de valor que a gente fazer de transformação, né? A gente fizer transformação. E a inovação faz parte disso. Se nós não entendermos, né, que cada vez mais o ambiente de trabalho, né, a nossa condição do trabalho, da mão de obra nossa, ela, se puder cada vez mais ser trazida à tecnologia, se conseguir tirar o homem da frente de serviço, ela vai trazer mais uma condição segura, e essa é uma busca incansável da nossa atividade. Então, a busca de confiança, de confiabilidade, associada a pessoas engajadas, em que a gente consiga criar um ambiente transparente, é base, é pilar para qualquer processo de inovação. Primeiro, que cria um ambiente de confiança, de orgulho, né, com os colaboradores que fazem parte daquele time, daquele processo, e também traz uma série quando a gente fala de um ecossistema que trabalha em prol da própria indústria, ela pode criar resultados interessantes nessa frente. Então, tudo que a gente puder fazer de automação, tecnologia, voltada de alguma forma para essa gestão de segurança e de pessoas, ela é bem-vinda. E isso cabe a nós criarmos um ecossistema que fale de uma forma direta, objetiva, e que o sistema realmente sempre se retroalimente nesse sentido. Sem essa condição básica, porque onde a gente volta para a Vale a 25 de janeiro, nós não temos nenhuma conversa para fazer. Então, o trabalho, o foco, e que tem sido um foco da Vale nesse sentido, é de se tornar a empresa mais segura do mundo. E essa obsessão por segurança passa a ser uma pauta hoje de todas as pessoas que trabalham na Vale, e que é, de fato, uma reinvenção, uma nova forma, né, de olhar para pessoas engajadas e para processos confiáveis. Acho que isso é uma pauta que eu não poderia deixar de mencionar, porque ela é pilar básico para a gente falar de qualquer evolução a partir desse ponto. Eu acho que a segunda mensagem que eu deixaria a gente chama de novo pacto com a sociedade. E é curioso, você falando de pacto com a sociedade, falando de inovação. Eu acho que existe um movimento, né, de autoconsciência nosso de empresas, que vem cada vez mais trazendo evoluções nesse sentido. Eu acho que eu gosto muito de citar o Michael Porter, que é um dos grandes, para quem estudou aí, elementos de gestão e de administração. O Michael Porter é a maior fera que tem de estratégia do mundo, e hoje ele só dá aula de um assunto chamado Create Share Value, valor compartilhado. Ele continua sendo professor de estratégia, né? Ele não trabalha em nenhuma ONG, nem trabalha em nenhuma área ambiental, qualquer estereótipo que a gente queira colocar nessa questão socioambiental. E ele falou: olha, isso aqui é a nova forma de fazer, é o lucro admirado, né? A nova forma do capitalismo. Se nós não tivermos essa consciência de criar
né, que a solução de problemas da sociedade, ela não vai ser resolvida pelo Estado, e ela não vai ser resolvida por ONGs, mas se não tiver uma consciência clara que a única máquina capaz de criar escala para resolver problemas que são enormes são as empresas, se a gente não tiver essa consciência clara, e não estou falando de fazer responsabilidade social como uma atividade de relacionamento com a sociedade, com a comunidade, estamos falando de efetivamente usar a escala para resolver grandes problemas. Eu acho que nessa linha, grandes reflexões que eu faço hoje, nós fazemos hoje na própria Vale, vão provocar mudanças importantes em relação à relação com a sociedade. Primeiro, vou citar um exemplo como tecnologia, aqui tem gente da área, nós produzimos minério de ferro, né, e uma das questões que você gera do minério de ferro chama-se rejeito, né, um coproduto, praticamente ali uma areia com um pouco de próprio minério de ferro. E você, ao fazer isso, usando a água, né, você acaba tendo a necessidade de criar as barragens, né, quando chega nessas questões de construir barragens. Ou, caso você consiga filtrar essa água, você vai fazer um empilhamento dessas estruturas, desses rejeitos. Um grande trabalho, inclusive meu colega Sérgio Leite, né, que faz um trabalho maravilhoso, né, com a escória, lá num trabalho que ele chama de Caminhos de Minas, né, liderado pelos Minas. Por que não tratar esse material e esse material servir para produzir areia? E ao fazer isso, nós conseguimos, inclusive, resolver um problema de escala de habitação do país, um problema de escala de custo da construção civil, e é nessa linha que a Vale vai trabalhar a sua produção, ou seja, a Vale vai ter produção em Minas Gerais, né, em que nós temos uma grande participação, né, Minas Gerais é de forma assim, extremamente importante para a participação da Vale, como atuação, estamos caminhando para criar uma mineração moderna, e aí a inovação é fundamental, para ter processos que garantam que a produção desse rejeito vire, na realidade, a produção de um produto, e não de um rejeito, e esse produto venha a ser compartilhado, né, e eventualmente até criando uma cadeia, né, de utilização, não só de uma areia. Você sabe que a areia, né, não sei se você sabia, a areia, depois do cigarro, é o segundo produto do Brasil que você tem fraude. 70% da areia comercializada no Brasil é feita sem licença ambiental, cavando de rio e fazendo aí coisas inadequadas. Inclusive, a gente pode gerar esse colateral. Então, esse é um tipo de visão que, quando você cria consciência de que eu posso resolver problemas da sociedade, e para isso eu preciso mudar o meu processo, e quando eu faço isso de forma sustentável, isso é uma grande geração de valor compartilhado, a gente faz um golaço. E é assim que as companhias vão crescer, é assim que as inovações vão andar. Acho que um outro exemplo que eu daria nessa área, que afeta a nossa indústria, talvez eu estava falando com o Sérgio agora há pouco, não na intensidade ainda no Brasil, mas eu acabei de voltar da China. A China e o Brasil têm a mesma questão, a questão do impacto da indústria siderúrgica no meio ambiente. Isso hoje é uma pauta número 1, indústria siderúrgica, as maiores poluidoras do mundo, no sentido de gás, do CO2. Então, há uma discussão muito grande sobre esse assunto. Acho que a etapa que a China está vivendo, muito voltada para as emissões, né, dos particulados e NOx, SOx, mas uma agenda que já se começa com em perspectiva a questão de redução de CO2. Na Europa, já mais avançado, essa discussão já está mais madura, partindo para, eventualmente, precificar o CO2 e ter uma discussão, uma disruptura tecnológica. Como é que nós vamos fazer, né, para reduzir CO2 na sintetização? Nós vamos mudar o processo, vamos passar a usar mais sucata, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente endereça um assunto? Então, qual é o papel da Vale nisso? A Vale tem que ter essa consciência sistêmica, e ela tem, né? Quando a gente fala da consciência sistêmica, hoje existem definições de famosos escopo 1, 2 e 3, né? Ou seja, como é que eu impacto o meu redor. O escopo 1 está ligado às nossas operações em si, né? Em que a gente pode fazer trabalhos de redução de emissão importantes, desde reflorestamento, desde redução do consumo de diesel, por exemplo, né? Fazendo trabalhos aí na ordem de usar bateria nas locomotivas, no Zenobel, lá que ele vai ficar feliz. A Vale pode entrar nessa onda também, ou seja, diminuir a emissão na sua própria produção.
Os navios que a gente leva minério já são o escopo 3, ou seja, já é o cliente que está fazendo. Como é que a gente trabalha na cadeia como um todo? E no produto, o tipo de produto que a Vale vai oferecer para gerar também uma vantagem competitiva para a sociedade e para o nosso cliente. Então, essa é uma discussão em pauta importante que a visão sistêmica gera. E, por fim, inovação em si. Tive outro dia a oportunidade do Sérgio nos presentear com a sua presença no evento de líderes da Vale, e o Sérgio trouxe muito bem, transformação digital, quem não estiver fazendo dentro de casa, cuidando de uma visão clara, de se tornar ágil na maneira de encarar os seus problemas, endereçando os problemas de uma forma focada de fato naquilo que o cliente precisa, vai ficar fora do mercado. Essas são as minhas mensagens. Muito obrigado. Mais uma vez, boa tarde a cada um de vocês. Em primeiro lugar, agradecer à ABM, na pessoa do Leal, o convite para estar aqui com vocês nesse momento tão importante, agradecer ao Nolasco, aos meus colegas aqui. Para nós da Uzi Minas é uma satisfação muito grande estar aqui e abordar um tema extremamente importante. E o título do painel foi muito feliz, porque o título do painel fala inovação, capital humano e competitividade, que são 3 fatores extremamente importantes na vida das empresas. O grande desafio das empresas hoje é ser competitiva. O que é ser competitivo? Ser competitivo é fazer melhor, agregando valor num custo menor, de forma que os produtos e serviços nossos sejam a escolha dos consumidores e a escolha da sociedade. Então, esse painel é, na verdade, uma grande reflexão sobre o momento que nós estamos vivendo no mundo. Spinelli fez importantes reflexões. Nós, hoje, na Uzi Minas, estamos vivendo um momento muito especial, que é um momento, ao completarmos esse ano 57 anos de operação, é o momento de construir a perenidade da empresa. E para construir a perenidade da empresa, nós temos foco em segurança, nas pessoas, na qualidade, gestão e resultados. Esses são os pilares da nossa construção da perenidade. E com esses 5 pilares, nós tomamos a decisão esse ano na empresa, de buscar inovar em tudo. E inovar fala, em primeiro lugar, de gente. Não se faz inovação sem gente, sem o capital humano. E nós estamos trabalhando fortemente nos 4 pilares da inovação. O primeiro pilar é o estratégico, é a decisão da empresa de buscar inovar, buscar fazer diferente, mas fazer diferente melhor. Não tem sentido fazer diferente por fazer diferente, é fazer diferente melhor, criando diferenciais e mobilizando a empresa toda. Então, esse foi o primeiro pilar, é a decisão estratégica nossa de avançar na construção da perenidade, buscando inovar. O segundo pilar extremamente importante quando se fala em inovação é a tecnologia. E quando nós falamos em tecnologia, nós temos 2 grandes vertentes. Uma vertente é estarmos atentos às novas tecnologias da indústria 4.0, que na verdade partiu dos alemães, nos idos, a gente fala idos, mas não está tão distante assim, de 2011 e 2012. É a gente buscar quais são as tecnologias que vêm com a indústria 4.0. E aí nós estamos falando de automação, estamos falando de transformação digital, estamos falando de atuações nos nossos processos no sentido de torná-los mais ágeis, mais completos, e levando a uma melhor decisão. Essa é uma ação que nós estamos buscando. Quais são as tecnologias para nós atuarmos fortemente
em automação, transformação digital. Mas tem também as tecnologias do processo. O nosso negócio é produzir aço. E nós temos também que estar atentos às novas tecnologias no campo da produção de aço. Spinelli colocou aqui uma reflexão com relação à questão do carbono, né? E ele citou muito acertadamente a questão da sinterização e de outros processos nossos. Então, nós também estamos atentos às tecnologias de processo. O terceiro pilar dessa sustentação é o capital humano. São as pessoas que fazem a inovação. Então, nós temos que ter pessoas mobilizadas, pessoas motivadas, pessoas capacitadas, desenvolver talentos. E nós estamos fazendo um trabalho muito grande na Usiminas nesse campo. Nós lançamos na empresa o que nós batizamos, né, mineiramente de Inovaí. Inovaí é um grande projeto de mobilização que está em curso na empresa no sentido de conscientizar as pessoas e acima de tudo, mobilizá-las para a inovação. E o quarto pilar vem de um compromisso com a sociedade, um compromisso com a sustentabilidade, mas um compromisso com a sustentabilidade nas suas três vertentes. Na vertente social, que trata fortemente das pessoas, na vertente ambiental e na vertente econômica, tá? Então, esse é o nosso trabalho hoje na Usiminas, de construção. Esse trabalho nós começamos mais fortemente em 2017. Naquele ano nós criamos o Comitê Digital na empresa. E o Comitê Digital vem trabalhando em projetos. Em 2018 nós focamos em 20 projetos. Então nós estamos buscando criar e inovar no campo digital. Em 2018 nós criamos a Diretoria de Inovação na Usiminas. Hoje nós temos uma diretoria de inovação na Usiminas e com muita alegria, né, em nome da Usiminas, nós entregamos aqui hoje o prêmio ABM de inovação, né, que reflete a importância que nós damos à inovação. E agora, nesse caminhar, né, nós temos que buscar trazer a automação em grande escala, e esse trabalho é um trabalho de longo prazo para as nossas operações, tá? Nós já utilizamos a robotização em laboratórios, mas nós ainda não utilizamos a robotização de forma intensa nas nossas operações industriais, nas nossas 5 empresas. Esse é um trabalho constante, a nossa engenharia está muito focada em que os nossos próximos projetos em desenvolvimento, a automação, ela tem que estar presente, vai estar presente, né? A transformação digital, todos aqueles conhecimentos que vêm no sentido de agilizar as decisões, transformar toda uma análise de dados, toda uma disponibilidade de dados em tomadas de decisão mais ágeis, mais plenas, no sentido de nós termos cada vez mais uma empresa mais competitiva, é um ponto extremamente importante para nós, né? E em todas essas ações, as pessoas são o ponto-chave, né? Nós estamos esse ano investindo fortemente na mobilização das pessoas, estamos finalizando esse ano um grande projeto envolvendo as nossas lideranças, estamos buscando criar um ambiente, porque é extremamente importante para inovar, haver um ambiente propício à inovação. A inovação é uma decisão estratégica da empresa, mas a partir dessa decisão estratégica, há que se criar um ambiente propício à inovação, um ambiente de estímulo à inovação, um ambiente de estímulo a correr riscos, porque para inovar corre-se riscos, não há como inovar sem correr riscos, né? E trazer novas componentes para a nossa cultura. Nós somos uma empresa, como eu comentei, de 50 e completaremos no dia 26 de outubro, nos próximos dias, 57 anos de operação. Então, nós somos uma empresa que tem uma cultura
muito forte, com pontos positivos fortes, e que agora busca se modernizar, buscando abertura para o novo, buscando simplicidade nas nossas atividades, tá? Buscando agilidade nas nossas decisões e nas nossas ações, e tudo isso se faz com pessoas. Então, nós estamos mobilizando não só as nossas lideranças, que foi o primeiro foco do projeto nosso, que nós iniciamos em 2017, preparar as nossas lideranças para o futuro, para a construção do presente e do futuro da Usiminas, porque são os líderes que conduzem todos os nossos empregados, mas estamos cada vez mais envolvendo os nossos supervisores, que comandam as nossas operações em todas as nossas atividades, nas nossas 5 empresas, e, acima de tudo, buscando envolver cada vez mais os nossos empregados. Enfim, criando um ambiente de trabalho em equipe, de inovação, de abertura para o novo, de colaboração, tá? Esse é o nosso grande desafio. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, agradeço a ABM. E eu estou fazendo parte desse painel com empresas que eu diria que são icônicas, né, no Brasil e no mundo, Vale, Mercedes, Usiminas. Então eu vou usar um minutinho dos meus 10 minutos só para apresentar a Novelis, que eu acho que nós não somos muito conhecidos de vocês. Nós somos a maior empresa de alumínio do Brasil. Nós trabalhamos essencialmente com produtos laminados de alumínio, e o nosso foco é da sucata ao produto acabado. Então, a economia circular é muito importante para nós. Nosso principal mercado no Brasil é lata, chapa de alumínio para lata de bebida. E nós falamos de competição é crucial, né, para o longo prazo e para o sucesso das empresas. Inovação é super importante para a competitividade de longo prazo, como o Sérgio ressaltou algumas vezes, e inovação vem com risco, como você falou, e nós tomamos uma decisão de alto risco há alguns anos, né? Nós temos aqui uma plateia de experiência variada, temos jovens, né? E para muitos jovens que estão aqui na plateia, provavelmente eles acham que lata de alumínio sempre existiu, né? Lata de bebida em alumínio sempre existiu. A verdade é um pouco diferente. Há 30 anos não existia lata de bebida em alumínio no Brasil. Então nós tivemos uma decisão arriscada, porém inovadora, que é ou você investe para desenvolver um mercado, ou você espera um mercado existir para se desenvolver. Então, nós pusemos um investimento maciço na fábrica de Pindamonhangaba para desenvolver o mercado. Foi uma aposta certa. Hoje existem 30 bilhões de latas de alumínio no Brasil, e desses 30 bilhões de latas de alumínio, 97% é reciclada. Então, existe uma cadeia enorme de coleta desse material e que volta ou para fazer nova lata ou para novos produtos em alumínio. Então, para nós, a inovação, o desenvolvimento de novos produtos e a busca da sustentabilidade, fechando o ciclo com a utilização do alumínio, é fundamental para a competitividade da Novelis. É também fundamental para a competitividade a tecnologia de processo e automatização das nossas operações. Vocês falaram em digitalização, indústria 4.0, são fatores fundamentais. Eu queria tocar em 2 outros aspectos que ainda eu chamo de competitividade intrínseca, né, ou da porta para dentro da empresa. O primeiro é o capital humano, é a formação de pessoal, é a atração de pessoal. E hoje, quando a gente fala das novas gerações, como é que você consegue atrair a nova geração? Esse é um grande desafio de todos nós. No momento importante, onde o Brasil vem vivendo um bônus demográfico, onde a população ativa é maior do que a população que depende dessa população ativa, e nós estamos, já disse, várias pessoas já comentaram isso, nós estamos ficando velhos antes de ficarmos ricos, o que significa que a população ativa
será menor do que a população dependente, ou seja, uma inversão desse bônus demográfico, que afeta muito a capacidade de produtividade do país. Esse, então, significa que nós temos que ter um foco, e esse é um foco na Novelis, de diversidade e inclusão. Nós temos que ter a capacidade de atrair diversas pessoas, diversos públicos para a operação e para o negócio. E quando eu falo de diversidade, eu estou falando de gênero, de raça, de opção sexual, de idade. Nós estamos conversando agora há pouco, né, 70, 72, 75 anos, extremamente ativo. E há um estigma do Brasil de que essas pessoas não seriam ativas. Então, nós temos que ter processos de inclusão, porque empresas que são inclusivas são empresas que certamente têm um resultado melhor e são mais competitivas. Então, eu queria trazer essa outra abordagem de competitividade, que é a diversidade de quem está na empresa. Uma outra abordagem de competitividade que eu queria trazer, tentando ser complementar aos aspectos que os colegas já discutiram, é a questão do propósito. Eu acho que hoje, para você atrair o jovem para a sua empresa, além dele saber o que você faz, ele quer saber por que você faz. Então, acho que está sendo cada vez mais importante que as empresas trabalhem no propósito, para você ser atrativo para aquele profissional que vai entrar no mercado de trabalho. Já foram vários profissionais que eu entrevistei, e que depois, quando eu pergunto por que você escolheu a Novelis, ele me diz, por causa do propósito, porque eu vejo que vocês estão trabalhando com economia circular, eu vejo que vocês têm um foco em sustentabilidade, juntos criarmos um mundo sustentável. Interessante, é alguma coisa recente na empresa, 3, 4, 5 anos que nós temos focado nisso, e isso tem sido uma questão não é local, é uma questão global, onde a gente liga muito o propósito com a nossa visão, com o que nós queremos atingir e com as nossas crenças culturais, que é o jeito que nós trabalhamos. Eu acho que isso pode ser um alavancador de competitividade interna e um fator de competitividade na atração de talentos. Então, eu falei de diversidade, de propósito e de crenças culturais, sem dúvida inovação, tecnologia de processo. E tem um outro fator que a gente sofre muito, agora eu vou entrar na fase do choro um pouquinho. A gente sofre muito no Brasil, que é o que eu chamo da competitividade de fora do portão da fábrica. Vocês todos têm operações diversas, operações multinacionais, como a Mercedes. Eu tive a oportunidade de trabalhar em várias regiões do mundo, como executivo da Novelis, e não tem nenhuma região onde o seu custo de compliance ou de custo de conformidade é como é o custo de conformidade no Brasil. E quando nós falamos conformidade, para garantir que você esteja de acordo com a legislação brasileira, que é muito complexa, especialmente a trabalhista e a tributária. Então, isso é um custo um custo extrínseco que você, no final, traz para dentro da sua empresa para garantir que a sua empresa seja em compliance, e você tem um exército de tributaristas, de advogados, para garantir que a empresa segue a lei. Isso é um desperdício no foco da competitividade e da produtividade das empresas. Sem falar em outros fatores que afetam demais a competitividade das empresas brasileiras. Você que tem experiência em logística, infraestrutura, é um problema gravíssimo no Brasil. É mais fácil eu mandar para os nossos clientes na África do Sul do que em Manaus. É muito complicada a questão logística, não só da dificuldade, mas do custo e das oportunidades. E vejam o que aconteceu ano passado com a greve de caminhoneiros, né? O impacto que ela teve no PIB daquele mês. Isso é um problema sério de competitividade brasileira. Custo de energia para o nosso setor, para o setor industrial de uma forma geral, energia e gás, também é um problema muito sério. E por que eu estou falando isso? Porque nós temos que, através das empresas, das associações, nós temos que influenciar os tomadores de decisão. Porque se há uma intenção clara de maior inserção do Brasil na economia global, e isso é claro, né, é o discurso de todo dia do governo, é importante que essa inserção venha acompanhada de elementos para melhorar essa parte externa da competitividade das empresas. Nós podemos cuidar muito bem de dentro
de casa, mas precisamos, sim, do suporte do governo e de todo o setor legislativo para que a parte de fora de casa também seja induzida de uma melhor competitividade para as empresas. Então, essa é a minha mensagem complementar ao que foi discutido. Muito obrigado. Estou inspirado, depois de escutar os colegas, um prazer estar aqui também. Quero, em nome da Mercedes-Benz, agradecer, Leal, a BM, pelo convite. Nos sentimos realmente muito honrados pelo privilégio de estar aqui compartilhando com vocês e realmente inspirado de ouvir tantos insights importantes para nós. Antes de eu falar alguma coisa, eu gostaria de usar parte dos meus 10 minutos para mostrar um vídeo de 1 minuto e 50, quase 2 minutos, que eu espero que ele sirva também de um pouco de inspiração para depois, para alguma pergunta, alguma conversa, ou deixar um pouco de reflexão para todos nós. Ele mostra alguns aspectos do nosso DNA, da Mercedes-Benz, e também alguns insights sobre a indústria 4.0, que é onde nós mergulhamos de corpo e alma. Vamos dar uma olhada no vídeo. Já percebeu quantas coisas comuns do nosso dia a dia mudaram para melhor nos últimos anos? Isso se chama evolução. A tecnologia evolui, os processos evoluem e, com isso, o que era quase impossível de fazer, agora dá para ser feito com um simples gesto. O que era complicado ficou mais simples, seguro e dinâmico. O que ficava longe, agora está na distância de um toque. E o que demorava meses, nos emociona antes mesmo de realmente chegar. E aqui na Mercedes, nós não aceitamos apenas acompanhar a evolução. Afinal, nós somos a evolução e estamos vivendo o futuro hoje, aqui. Ao invés de seguir padrões, somos nós que os criamos. Ao invés de adaptar processos, desenvolvemos o que há de mais efetivo em cada um deles. Se a tecnologia ainda não permite, nós elaboramos uma nova tecnologia. Nós unimos performance e confiança, paixão e disciplina, conectividade e um cuidado artesanal com cada detalhe. São esses valores e atos que nos fazem ser referência global em qualidade, do primeiro esboço até a próxima estrela que ganhará as ruas. Sejam bem-vindos à nossa nova casa. Essa é a nossa nova linha de caminhões. Estamos vivendo o futuro. Mercedes-Benz, vivendo o futuro. Legal. Isso são alguns aspectos que a gente tem tratado. Eu tenho tido o privilégio também de compartilhar um pouco dessa nossa jornada de inovação e tudo mais em alguns lugares do país. E concordo com os 3 colegas, realmente essa jornada da inovação tem que passar pelo respeito às pessoas. Em 2014, nós decidimos caminhar pela inovação, escolhemos a Indústria 4.0 como das nossas estrelas guia e definimos 10 pilares para a gente poder implementar isso nas nossas operações. E o primeiro dos pilares são as pessoas. E sem querer ser demagogo ou qualquer coisa que o valha, se a gente não partir das pessoas e não fizer as coisas para as pessoas, nós não vamos ter a sustentabilidade que o Sérgio estava falando.
Senão nós vamos trabalhar em modo task force, que é uma palavra bonita, força-tarefa, mas isso morre no primeiro obstáculo que a gente percebe. Então, como envolver as pessoas? Como tratá-las com respeito, engajá-las? Aí nós vamos tratar do aspecto que o Tadeu mencionou muito bem. A gente está falando de propósito. Não é o propósito da empresa, não é o propósito do país, é o propósito do indivíduo. E quando isso se conversa com todos os outros ecossistemas, que é outra palavra muito bonita que se tem usado hoje, o engajamento está lá. As pessoas contribuem, ajudam, e as grandes ideias estão na simplicidade de cada uma das pessoas. Nós criamos algo que a gente chama fábrica de ideias. Eu gostei do Inova aí. Fábrica de ideias. São mais de 15 mil ideias num ano que as pessoas implementam. Como a gente controla isso? Não controla. E esse talvez é um dos grandes aprendizados que a gente teve nesses últimos anos. Isso precisa ser orgânico. O processo de inovação precisa respeitar o ser humano, que não é uma caixa fechada. Aliás, é uma caixinha de surpresas que a gente fala. Então, é investir nas pessoas, dar oportunidade para elas e não medir o desempenho de um ou de outro pelo número de ideias que deu, mas se participou. E o Fábrica de Ideias é um processo que a gente está disseminando nas nossas operações para reconhecer e não comprar ideias das pessoas. No DNA da nossa empresa, da Mercedes, está a inovação. Não sei se todos sabem, mas o primeiro automóvel patenteado no mundo foi o Mercedes-Benz em 1886. 10 anos depois, em 1895, o primeiro caminhão do mundo foi o Mercedes-Benz e, coincidente, o primeiro ônibus também. Um ônibus potente que levava 8 pessoas a 34 km por hora. Isso está no nosso DNA. O Fórum Econômico Internacional, há algum tempo atrás, publicou, a título de provocação também, como será o perfil daqueles que vão trabalhar nas décadas que virão. E dentre essas habilidades está a criatividade. Então, criatividade hoje não é algo opcional, mas é um asset que está dentro de todo ser humano. E nós, como líderes, precisamos estar sensíveis a esse processo e deixar isso aflorar. Então, conduzir inovação é viabilizar as pessoas terem voz, terem oportunidade de dar suas ideias. E mais do que isso, dar a oportunidade a elas de implementar as ideias. Porque dar ideias, eu não sei como é que é nas empresas de vocês, mas a gente tem aqueles programas de melhora contínua, ideias que ficam durante 2, 3, 5 anos sendo avaliadas, vendo viabilidade técnica, econômica, e sim, uma parte disso precisa entrar por essa vereda, mas nós estamos falando de ideias simples, que podem ser implementadas a qualquer instante. Tudo isso que nós fizemos na nossa jornada de Indústria 4.0, de inovação, foi para as pessoas, mas principalmente utilizando o know-how das pessoas, permitindo que elas realmente aportassem suas ideias. Então, as nossas linhas de montagem, por exemplo, foram concebidas pela pessoa que usa a linha de montagem. E ele veio com a ideia de que se ele é baixinho, ele precisa ter um posto que respeite a sua altura. Se ele é alto demais, esse posto precisa ser mais alto. E nós estamos falando de uma linha de montagem de caminhões. Como fazer isso? Deixa que as pessoas criam. E aí, quando a gente consegue implementar e respeitar essas ideias, a gente está respeitando o colaborador, a sua família e, em última instância, um típico brasileiro, que tem também no seu DNA a criatividade. E vamos e convenhamos, criatividade num país de altos e baixos como o Brasil é questão sine qua non, não só para sobreviver, mas para viver bem. E esse é um dos processos que a gente aprendeu a respeitar. Se eu pudesse escolher de todos os pilares que nós elegemos,
para dar esse salto, essa revolução industrial, é o pilar pessoas. A gente tem trabalhado em parcerias também, outra coisa que a gente teve que aprender. Historicamente, as grandes OEMs, grandes empresas como as nossas, parece que estava nos nossos ombros sermos os detentores das melhores ideias. Lê do engano. As ideias não são propriedade de ninguém, elas não têm dono. E isso nos fez sair um pouco do pedestal e nos associar com startups, palavras pecaminosas, né, há um certo tempo atrás, indústrias menores, parceiros de negócios, universidades, e é uma jornada onde inovação respeita o ser humano, ouve o ser humano, e o resultado final disso, que é muito legal, é a competitividade. A gente começa das pessoas e desemboca em resultado financeiro, em clima laboral, em sustentabilidade. Respeitando as pessoas, olhando o nosso ecossistema, entendendo onde está o ponto forte de cada um e trabalhando essa questão de maneira séria para assegurar que quando a gente for embora daqui, o legado que fica é esse, que as pessoas vão dar continuidade a um processo de criação e de aumento de produtividade. E é só assim que o Brasil vai para frente. Muito obrigado. Bom, vocês formaram um consenso em torno da pessoa, do ser humano como fator intrínseco de aumento de produtividade, de engajamento na inovação. Eu queria explorar esse ponto um pouco mais, porque quando se fala em motivação, em engajamento, é um processo longo, né, e que mexe também com a cultura da empresa, né? O Pedro falou muito sobre o que é feito dentro da Daimler para que se alcance esse objetivo de engajamento, de motivação, de garra, de querer realizar. Mas isso não é um processo simples. Por exemplo, culturalmente, se leva muito tempo para se mudar parâmetros dentro da organização. Então, eu pergunto para os outros três, o que está sendo feito dentro de cada organização para atingir esse objetivo básico, esse propósito de engajamento das pessoas no processo de inovação, ou de produtividade, ou de competitividade, enfim. É isso aí, pergunta. Eu posso dar uma contribuição. O que nós temos feito muito forte na questão do engajamento é trabalhar no que a gente chama de crenças culturais. Essas crenças não foram crenças que o CEO falou desse jeito, né? Foram crenças que foram construídas com os 150 líderes globais da empresa, então construída a várias mãos, né? Não é uma decisão do CEO. E a partir daí nós utilizamos em todas as regiões, nós operamos na Ásia, na América do Sul, nos Estados Unidos e na Europa. Então nós desenvolvemos facilitadores culturais para disseminar essas 5 crenças culturais. Dentre essas 5 crenças culturais, 2 em particular são muito importantes, na minha opinião, para essa questão do engajamento. E o nível de engajamento nós medimos todo ano com pesquisa global e subiu muito desde que nós iniciamos esse processo de trabalhar no que a gente chama de crenças culturais. E as 2 que foram fundamentais é uma questão de propriedade, a gente chama seja dono, em inglês é own it, e a outra era uma questão de falar aquilo que você pensa, né? Você não pode ter medo num ambiente empresarial que busca competitividade, inovação, não pode ter medo de errar e não pode ter medo de falar aquilo que você pensa. Acho que em português é fale abertamente, em inglês é say anything. Então foram 2 fatores que alavancaram muito a melhoria do nível de engajamento. Tadeu, acho que é legal essa sua colocação, né? Eu voltei para a Vale, né? Eu trabalhei na Vale muitos anos, depois
tocar a Veli, tem uns colegas da Veli aqui. Vivi isso na Veli, agora estou vivendo a Vale como uma oportunidade única, né? Transformação cultural. Acho que parte a lógica da transformação cultural, parte do propósito, parte de onde você quer chegar, mas transformação cultural é um processo que você tem que criar consciência, que esse é um processo de transformação cultural, no fundo, tem uma definição da McKinsey curiosa, né? Eles tentaram vender esse peixe uma vez para a gente, não, isso é liderança em escala. Interessante, leadership at scale. E aí fui entender o que era o processo de transformação cultural. No final das contas, um método tem que ter clareza e autoconsciência, mas são 3 grandes pilares. O primeiro é comportamento, trabalhar comportamento. O segundo é trabalhar as mensagens que vêm através dos processos, e a terceira, através dos símbolos, né? E aí os comportamentos, no final do dia, o que são os comportamentos? São comportamentos que nós, líderes da companhia, e começa pela alta liderança, né? Nós líderes demonstramos, e tem uma palavra em inglês também famosa, o walk the talk, como é que eu consisto e sou consistente naquilo que eu falo. Os 4 comportamentos que nós na Vale estamos trabalhando agora intensamente, acaba passando um pouquinho, talvez você acabou de comentar, são 4 comportamentos fundamentais. O primeiro deles nós estamos chamando de obsessão por segurança. É meio óbvio isso. Sou obcecado por segurança, é mais do que falar e fazer, em todos os sentidos. O segundo é ter atitude de dono, e ela, de fato, traz a questão do ownership, a palavra em inglês é esse senso, né, de contínuo cuidado com os recursos e com as decisões. O terceiro comportamento para ser trabalhado, e todos nós fazemos, aí tem uma questão outro dia o Sérgio deu feedback sobre isso, que é escutar as pessoas do nosso time, escutar a sociedade. Nós temos um problema de escuta na Vale, nós temos que melhorar isso. E o quarto comportamento é desenvolver pessoas com um pipeline de pessoas, mas com autoridade e responsabilidade, que é um ownership também, na parte do engajamento nosso. Então, esses são elementos. Agora, você tem os outros 2 que são curiosos, né? Não adianta eu falar que eu tenho escuta, e você tem um processo simples, processo da companhia. Então, eu sou moderno, ou então agora eu sou ágil. Vai lá fazer um processo de compra, tem milhares de fichas, todo mundo reclama de suprimentos, né? E como é que você passa a agilidade daquela forma? Ou a maneira que você resolve um problema, de uma maneira analógica, vamos falar que é o oposto do digital. E os símbolos, esses não podem ser desmerecidos. Símbolos são mensagens importantes que você passa para a companhia, quando você está falando de transformação cultural. Símbolos, por exemplo, o melhor símbolo que tem é o uso do tempo. O uso do tempo ela é curioso, né? O Sérgio comentou comigo, olha, a Vale não tem cliente, né? Vocês não dão atenção para cliente. É o primeiro dia que eu entrei na Vale, ele me ligou, eu liguei para ele, na realidade, finalmente vocês vão dar atenção para cliente, será? Eu estou aqui, usando meu tempo, para estar com os nossos clientes. Isso é a maneira mais explícita que você dá. O tempo é único. Então, você dá um símbolo. Ou então, se eu parar efetivamente para falar de segurança na companhia, e estou usando o tempo, ele é escasso, a companhia vai mudar. Então, são símbolos, outros, como o ambiente de trabalho também é uma coisa simbólica, né? Aberto, enfim, tem vários outros tipos de símbolos. Então, de novo, ter consciência desse trabalho é fundamental. Comportamentos, processos, símbolos, todos em sintonia, de forma consistente, aí a gente transforma a companhia. Essa questão que o Nolasco colocou de mobilização das pessoas, de motivação, é extremamente importante. A Uzi Minas, como eu comentei com vocês, tem uma história de 57 anos de operação. E nós atravessamos, em passado recente, momentos muito difíceis. Momentos em que nós precisamos mobilizar a empresa toda. E a primeira ação de mobilização da empresa toda foi quando nós falamos para os nossos empregados, num momento extremamente difícil da empresa, precisamos voltar a sonhar. Que é exatamente criar um propósito, né? Os sonhos movimentam, né? E nós, nesse sonho, né, nós queremos ser referência em segurança, qualidade e gestão, com foco em pessoas, clientes e resultados.
E a mobilização na empresa foi muito grande quando nós colocamos esses pontos para o pessoal. Tá? Agora, mobilizar as pessoas é um trabalho permanente, é um trabalho do dia a dia, né? É um trabalho, e agora eu comentei aqui na minha primeira fala inicial, a questão da cultura, né? Que os meus colegas também já abordaram, é extremamente importante nós estarmos permanentemente revendo a nossa cultura, atualizando a nossa cultura aos novos tempos, tá? E a cultura hoje, o que atrai o jovem, tá? É você ter uma empresa em permanente dinâmica de mudança cultural, tá? Uma empresa em que haja abertura para o novo, em que haja um trabalho em equipe, em que haja colaboração entre as pessoas, em que as pessoas possam ser ouvidas, tá? E na hora em que você mobiliza a empresa, um fator extremamente importante, e o Spinelli colocou aí muito bem, é nós mobilizarmos a empresa com foco no cliente, porque o grande propósito de uma empresa está no cliente, tá? 100% dos recursos que entram numa empresa, eles advêm de negócios feitos com os clientes. E nada é mais motivador do que você se tornar e buscar isso de forma permanente em ser a primeira escolha do seu cliente. E isso é um trabalho em que as pessoas dão a contribuição. O trabalho em equipe é extremamente importante. Nós, na Uzi Minas, todas as nossas decisões, em todos os níveis, nós buscamos que sejam em equipe, e a diretoria dá esse exemplo, tá, nas nossas decisões estratégicas. Nós nos reunimos toda segunda-feira, 4 horas de reunião, e procuramos dar esse exemplo da importância do trabalhar em equipe, a importância que já foi colocado aqui muito apropriadamente, do ouvir, porque na hora que as pessoas são ouvidas, elas se comprometem e se motivam e constroem. Agora, esse é todo um trabalho de motivação, de mobilização, um trabalho permanente. É o que nós costumamos falar, nós estamos buscando construir a perenidade, mas a perenidade nunca estará construída, ela eternamente terá que ser construída todo dia. Eu estou preocupado aqui com esse contador aqui de tempo que não para. Ele quer dizer o quê? Porque nós estamos a 9 minutos, está acabando os 9 minutos. Você passar para a plateia as perguntas. Ele é implacável. Já foi uma mais. Eu queria mover para um outro assunto, que é a questão da... A gente fala muito de revolução industrial, fala das novas tecnologias, IoT, 5G, a inteligência artificial... E dentro desse enquadramento das novas tecnologias está a indústria 4.0, que é a convergência de todas essas tecnologias. Como é que está o estágio de evolução da indústria 4.0 em cada uma das empresas aqui? O que está sendo feito? O que é resultado? Como é que isso se liga à cadeia de fornecimento, a customização do cliente? O que está acontecendo em cada empresa em termos da indústria 4.0? Quer começar, Tadeu? Posso começar? Na minha avaliação, na Novelis, a gente ainda está com uma visão um pouco estreita dessa questão da indústria 4.0. Nós estamos trabalhando ainda muito dentro, eficiência operacional, e usando muito digital analytics, né? Solução de problemas, usando inteligência para resolver problema. Acho que é muito mais aberto do que isso, e nós temos que reforçar essa questão de olhar automação, de olhar inteligência artificial, de olhar todas as dimensões da indústria 4.0. Nós temos 1 ou 2 projetos envolvendo o cliente, e não temos ainda nenhum projeto envolvendo fornecedor.
mas envolvendo muito performance do nosso produto em linhas do cliente, procurando utilizar a inteligência para otimizar a especificação do material que é fornecido para o cliente. Mas ainda uma visão estreita, na minha opinião. Deixa eu aproveitar e seguir na sequência, depois eu passo para o Pedro, né? Essa questão da indústria 4.0 é extremamente importante, tá? E ela, como nós comentamos aqui, de certa forma, ela é até recente, né? Ela surge na Alemanha em 2012 e adquire, né, uma força muito grande, tá? Nós, na Usiminas, começamos a trabalhar com mais foco e num olhar específico na indústria 4.0 a partir de 2017, tá? Criamos o Comitê Digital, criamos a Diretoria de Inovação. Na parte de robotização, eu diria que nas atividades industriais e operacionais, praticamente, nós ainda não estamos utilizando robô, muito diferente, por exemplo, da situação na Mercedes, né? Nós estamos utilizando robôs em laboratório, algumas outras atividades, mas é um foco nosso buscar, tá? Quais são as tecnologias de automação, quais são as tecnologias que envolvem toda a transformação digital nos processos e passar a utilizá-las. Estamos desenvolvendo um trabalho muito grande em parceria. Nós estamos, nesse momento, com envolvimento com startups muito grande, né? E nós estamos crescendo, e para alegria nossa, nós nem esperávamos, né? Nós recebemos esse ano, em julho, uma premiação em que estavam envolvidas mais de 800 empresas. A Usiminas ficou entre as 50 empresas que têm mais interação com startups, que para nós foi uma alegria muito grande, mas nós estamos ainda, eu diria, iniciando esse processo, e os benefícios e ganhos virão no futuro. Temos uma interação muito grande também com a academia, com foco em indústria 4.0, temos uma interação muito grande com as federações da indústria, com a Confederação Nacional da Indústria, porque eles têm hoje no Brasil 26 centros de inovação, e nós estamos na Usiminas interagindo com 6 dos 26. É claro que aí você tem alimento, tem opção, mas nós estamos focando em 6. Então, eu diria que nós estamos avançando rapidamente. Temos na empresa um diretor de inovação que está aqui na minha frente, César Bueno, que é o nosso líder aí da inovação, né? E eu tenho certeza absoluta que nós vamos colher todo esse benefício da indústria 4.0 no médio e no longo prazo. Eu tenho um ponto, antes do Pedro falar, é que a Alemanha, Estados Unidos, China e Coreia do Sul estão bem avançados em relação ao movimento do Brasil em relação a 4.0. Se a velocidade do pessoal que está à frente é maior do que a velocidade que nós estamos aderindo ao movimento, essa distância vai cada vez ser maior. E a nossa indústria, não estou falando de grandes empresas como a Usiminas, a Novelis, a Mercedes, a Vale, mas a maioria das empresas vai ficar deslocada desse movimento, que é um movimento extremamente competitivo. Pedro, você vai falar, eu gostaria depois que essa segunda pergunta fosse comentada pelos participantes. Acho até por causa do tempo, eu vou comentar essa também dentro do contexto. Aliás, é uma excelente pergunta. Como empresas de renome internacional, com uma responsabilidade social também, né, diante dos desafios que nós temos, se nós não cuidarmos disso, Carlos, e dos nossos ecossistemas, dos nossos parceiros de negócio, realmente vai ficar, não um gap, vai ficar um abismo entre o que nós estamos fazendo e o que está sendo feito no entorno. E só relembrando um pouco o início da minha fala, sozinhos nós não vamos fazer nada. Então, o que nós conseguimos, e nós mergulhamos de corpo e alma na indústria 4.0, foi sim com parceiros de negócio, com fornecedores, com startups, com universidades. E isso é um processo de mudança cultural.
Então, é desmistificar também para os nossos parceiros a questão da tecnologia e da inovação, que sozinhos também para eles é mais complicado. E aí os resultados que a gente consegue, por exemplo, eu estava comentando com o Tadeu, nós já verificamos e contabilizamos 15% de eficiência nas nossas novas linhas de produção. 15%. Para quem fala em melhora contínua, conseguir 1, 2 ou 3%, tem que suar. E são 15%. Adicionais a isso, 20% em eficiência logística. E como você faz logística sem a parceria do fornecedor? Nós saímos de 53 almoxarifados na empresa para 6. Nós diminuímos o estoque, o inventário da planta de 20 a 18 dias para algo entre 3 a 4,5 dias. Como a gente faz isso sozinho? Não faz. Então, é colocar na mão dos estudantes cases, é desafiar os fornecedores para que eles também com os tiers 3 e 4 possam reproduzir isso, e todos ganham no final com essa cadeia. Mas é perder o medo de se abrir um pouco para o novo. Bom, acho que adicionar aos colegas aqui, acho que primeiro a questão falando da indústria 4.0, a gente tem que imaginar que esse é um processo dinâmico, para a gente não fixar a tecnologia e fixar na dinâmica, né? E exatamente isso que o Pedro comentou. Acho que são 3 verticais que nós estamos trabalhando na Vale, né? A primeira vertical é voltada para o problema, ou seja, é ter o problema como foco. E dá para a gente dividir em 3, em vários, aliás, pilares. Um é o pilar cliente, a relação nossa com o cliente. Então, nós temos hoje, usando a tecnologia, não é tecnologia, mas a maneira relacional que essa indústria nos trouxe, o design thinking, né? Pensar em pensamento ágil, como é que a gente muda a relação com os clientes. Assim nós estamos fazendo com os nossos clientes hoje. Tá o Paulo ali que está liderando o CSS, que é uma iniciativa de usar a dinâmica. Curioso, né? Não estamos falando de técnico, mas estamos falando da filosofia. Do lado da aplicação industrial como cliente, temos uma mina 100% autônoma hoje, caminhão autônomo, que é em Brucutu, expandindo essas questões hoje para a companhia. Do lado do social e do lado do ambiental, desafiar essas frentes é fundamental. E aí, do lado ambiental, Power Shift, que é um programa nosso de mudar a matriz energética da companhia de uma maneira disciplinada e disruptiva, inclusive, no caso, comentei locomotiva, e assim vai ajudar todo o ecossistema nosso e o ecossistema maior aqui dos nossos clientes. Essa é uma vertical, seja, voltada para o problema. A outra é voltada para a tecnologia. Curiosamente, a Vale hoje é a 14ª empresa do mundo em utilização de realidade virtual. Tem um ranking técnico desse assunto, ou seja, verticais de tecnologia, o uso de pesquisa operacional e analytics de forma realmente muito forte na companhia. Nós tivemos vários casos de sucesso na área de planejamento e integração, ou seja, nós temos especialistas voltados para essas verticais tecnológicas. E o terceiro ponto, que você comentou, é o ecossistema, ou seja, não se faz nada sozinho. A Vale tem criado, né, estimulado os chamados mining hubs, que ficam em várias cidades no Brasil, e isso é um ótimo, excelente para você desenvolver, inclusive relações com a comunidade e no mundo, né? Hoje, por exemplo, uma das grandes fontes nossas de apostas, nós temos mais de, acho que são 17 instituições e companhias e hubs só voltados para desenvolvimento de tecnologia para navegação, ou seja, disrupção na navegação. Não sei se vocês sabem que a IMO, né, que é a grande organizadora da navegação, tem uma meta de zerar a emissão de carbono em 2050, zerar, simplesmente acabar, para mudar a tecnologia de navio no mundo, que é um dos grandes emissores. E a Vale, pela distância ao cliente chinês, precisa estar liderando isso. Então, é mais para a gente entender que não se faz nada sozinho, tem que pensar no objetivo, que é uma dinâmica, né, pensar no objetivo cliente, as necessidades, na tecnologia e como é que a gente traz o ecossistema para trabalhar conosco. O nosso tempo está correndo e eu vou ter que passar daqui a pouco para a pergunta do auditório, e eu já tenho 2 perguntas em mão, mas eu não poderia deixar de fazer uma pergunta, uma vez que há aqui na plateia vários estudantes universitários
Eu queria perguntar a vocês qual é a relação dentro da empresa com a universidade para fins de estimular e de realizar, de fato, inovações tecnológicas. Como a universidade pode se colocar de uma forma mais competente para colaborar com as empresas e vice-versa, como as empresas podem colaborar mais efetivamente com as universidades para que esse engajamento entre universidade e empresa seja produtivo e construtivo. Eu fui do Centro de Pesquisas da CSN e já naquela ocasião a gente falava na colaboração universidade e indústria, e isso já fazem mais de 30 anos, e o assunto continua no mesmo patamar. Eu queria ouvir rapidamente de cada um o que é que vocês têm a comentar sobre isso. Não voltou. Eu vou ser bem rápido, até por causa do tempo, mas hoje, por exemplo, hoje foi uma manhã muito interessante na ABAL, né? A ABAL é a Associação Brasileira do Alumínio. E pensando nessa questão de cadeia e incluindo aí a universidade, nós assinamos um acordo para desenvolvimento tecnológico, justamente que vai envolver a universidade, envolve competidores, né, do alumínio, no caso nós e a Votorantim, alguns outros, e mais importante, envolve vários clientes, alguns grandes e outros menores, que não teriam condições de acessar, indo também na sua pergunta anterior, de acessar essa oportunidade. E junto com o IPT, que puxa a universidade para trabalhar com ele, e junto também da Embrapi, que é um grande agente de inovação no Brasil, que eu não sei se é de conhecimento mais amplo do potencial que existe trabalhando com fomentadores no final, como Embrapi. Então, nós demos um passo pequeno hoje de manhã, que eu espero seja um passo que a gente possa dar com outras empresas e com outros clientes, alavancando essa relação com a universidade e fomentadores de pesquisa. Nolasco, essa relação com as universidades, né, universidade e empresa, é extremamente estratégica para todas as nossas empresas, tá? Nós, no caso da Uzi Minas, nós temos essa relação intensa em toda a nossa história, né? E agora nós estamos buscando desenvolver mais com foco na inovação, porque nós temos uma relação em termos de desenvolvimento de produtos, em termos de formação de pessoal, tanto em mestrado quanto em doutorado, né? E agora nós estamos buscando, né, um trabalho conjunto nesse campo de inovação. Recentemente nós tivemos, vou dar um exemplo concreto, né, tem pessoal aqui do FMG, nós realizamos na FMG um processo de bootcamp, em que o foco era inovação. Nós levamos vários problemas nossos de logística e outros problemas, né, para num trabalho conjunto com professores e estudantes, né, procurar desenvolver e criar soluções. Então, esse campo da relação universidade e empresa é extremamente profícuo para a gente realmente construir inovação nas nossas empresas, né? Bom, também a gente, como tem uma ligação forte com a Alemanha, essa é uma prática que é muito legal para a gente tem um lema lá, copie com orgulho. Está funcionando, nós vamos lá e copiamos, que é outra coisa que a gente saiu do pedestal um pouco. Onde que está funcionando alguma coisa que a gente pode copiar? A gente vai lá e copia. A Alemanha é um benchmark nesse aspecto, na cooperação entre universidade e empresa, tem o Dual Study, que eles chamam. Então, um semestre o estudante fica na empresa, depois ele volta para a universidade. Isso é muito mais natural do que a gente que ainda tem uma certa barreira. A gente tem spots com as universidades, eu vejo assim. E a gente também, há uns anos atrás, eu chamei a Universidade de Aachen, da Alemanha, que é uma das mais famosas, para começar um projeto aqui e para dar uma provocada numa outra universidade, que eu não vou falar o nome para não ser indelicado. E aí eles se aproximaram de nós. Hoje nós estamos com vários projetos com eles, Fábrica do Futuro, Inovação, e hoje temos outras também, Mauá, FEI,
a Universidade do ABC tratando de resolver problemas como se eles estivessem no dia a dia. E com isso a gente transforma o estudante já num profissional. E quando ele sai da universidade, ele não tem aquele abismo para passar também para o ambiente produtivo, ambiente empresarial. É algo que a gente precisa investir com propriedade e com consequência, porque esse é um caminho que faz parte desse ecossistema. Ganha a empresa, ganha a universidade e ganha a sociedade, porque daí saem outros desdobramentos também. Eu vou fazer um pouco diferente. Você falou que tem estudante aqui, né? Então, se vocês, estudantes que estão aqui, né, quiserem trabalhar numa companhia que precisa fazer uma reparação profunda, né, de aspectos de segurança e da comunidade, e fazer Brumadinho, de fato, renascer, você acredita que você tem capacidade, né, de transformar o aprendizado, de fato, em algo maior, né, de transformar uma companhia boa, uma companhia excepcional, que quer resolver o problema do mundo, vem trabalhar com a gente. A gente tem 120 vagas de trainees e trainees engenheiros, portas abertas. Se você é bom, se você está aqui, imagina, você deve ser bom, vem para cá, é boa, vem para cá que a casa está de portas abertas, louco por talento, tá bom? É isso que é a minha propaganda para vocês. Eu vou passar agora as perguntas do auditório. A primeira pergunta é do professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Antônio Vilela. Ele diz: a ABM premia os melhores alunos formados nos cursos de engenharia metalúrgica, de materiais e de minas do Brasil afora. O que fazer para retê-los aqui no Brasil, quando não encontram colocação no mercado de trabalho? Qual a mensagem aos jovens engenheiros? Qual a mensagem aos jovens engenheiros? Eu acho que quem gostaria de responder essa pergunta, porque não dá para passar para todos. A gente tem alguns casos lá de recém-formados que vêm para trabalhar com a gente também. A gente tem esse objetivo, Spinelli, de cada vez mais se transformar numa empresa de excelência. A gente só faz isso com gente capacitada e gente boa. E o que prende essa turma não é mais o que nos prendia, né? 40 anos de empresa, 32 anos e por aí vai. E não é mais isso que atrai as pessoas. O que atrai as pessoas é o propósito que ela tem com aquele propósito da sua companhia. Então, se é uma empresa que tem esse olhar para a sociedade, que busca melhorar a vida das pessoas, e isso respeita e fala com o objetivo pessoal das pessoas, eles vão abraçar os projetos, que é o que tem acontecido. A gente tem casos lá, e o nosso propósito também, que a gente definiu há alguns anos atrás também, um dos pilares dele, aliás, o primeiro nós começamos ouvindo. E aí tem um mote nosso que as estradas falam, a Mercedes-Benz ouve. Quando a gente foi lançar a Indústria 4.0, os operadores falam, a Mercedes-Benz ouve. E a gente traduz isso em materialização das ideias e dos sonhos. E é isso que os jovens estão querendo, algo que respeite a sua individualidade, que converse com seus objetivos e onde eles tenham a oportunidade de aportar e de agregar valor. Isso é que vale para o currículo deles, não mais 20, 30, 40 anos na mesma companhia fazendo a mesma coisa. Acho que eu queria só complementar rapidamente, né, porque é uma oportunidade aqui de falar para os nossos jovens, né? O Brasil vive um momento especial. O Brasil é um país de grande potencial e de grandes necessidades. Nós temos necessidade imensa em tudo, né? E para os jovens profissionais, notadamente na área de engenharia, que é o foco nosso aqui hoje, né, existem oportunidades estupendas. E o Brasil precisa de vocês. E eu tenho certeza que o sonho de cada jovem brasileiro é trabalhar no nosso país e contribuir para a gente construir um país que seja a cada dia melhor. E empregos existem. O Spinelli acabou de falar em 120 empregos. A Uzi Minas todo ano contrata jovens profissionais. Nós estamos deslanchando um processo de 40 jovens profissionais. Os empregos devagar estão crescendo no nosso país. E eu tenho certeza absoluta que o jovem brasileiro, tá,
tem um compromisso com o nosso país e vai encontrar no nosso país o propósito e o sonho para aqui ficar. Eu tenho uma experiência em casa, eu tenho um filho fazendo doutorado na Austrália, tá? E o grande sonho dele é voltar para o Brasil. Todos os meus amigos falam que ele não volta. Os meus dois voltaram. Porque realmente eles falaram que eles querem trabalhar e crescer aqui. Então é uma coisa, apesar de toda a experiência internacional. Então nós temos que gerar essas oportunidades. A pergunta agora é de Celso Alves, da CSN, Universidade Federal Fluminense. Ele pergunta: como vocês veem o sistema educacional brasileiro para atender às necessidades da inovação e desenvolvimento do capital humano nas empresas? Posso eleger alguém ou alguém que se voluntaria? Sérgio. Nolasco, eu acho que não cabe a nós avaliar o sistema educacional brasileiro. O que eu poderia dizer a você é o seguinte: na última contratação que nós fizemos, que foi um processo de seleção bastante grande, nós contratamos 34 excelentes profissionais, não só de engenharia. Então, as escolas brasileiras estão formando bons profissionais. Pode melhorar? Pode, tudo pode melhorar. Eu acho que as escolas têm que cada vez mais focar na formação do nosso pessoal, dos nossos jovens, né, e uma formação sólida, porque isso é importante, né? Mas, como eu disse, nós temos tido a experiência na Uzi Minas de contratar excelentes profissionais formados pelas universidades brasileiras. Alguém quer complementar? Tirar um pouco também da zona de conforto das universidades, de esperar que as indústrias vão até as universidades. Mútua a aproximação. Então, a Mercedes, as empresas, todas as empresas aqui, têm um tremendo interesse em trabalhar em parceria com as universidades. Mas são tantas que não dá para ir atrás de todo mundo também. Então, é uma atração mútua, quase. E precisamos fortalecer, de novo falando sobre ecossistema, esses vínculos das empresas e das universidades. Isso vai compensar, talvez, uma parte de um gap que tem na formação acadêmica. É só nessa parceria que a gente pode, eventualmente, ter sucesso para compensar simplesmente a parte acadêmica. A próxima pergunta é de José Martins, da ArcelorMittal. Os senhores entendem que incubadoras e aceleradoras podem realmente quebrar o paradigma das universidades, desenvolverem trabalhos mais para a academia? Tadeu? Eu acredito. E hoje eu ouvi de manhã exatamente isso, né? De que na USP e no IPT, a gente vai justamente, eles vão, né? Justamente formar esses pequenos hubs para desenvolvimento de inovação e para aproximação de quem quiser, entre aspas, né? Alugar um espaço no IPT e dentro da universidade se relacionar com várias outras universidades paulistas, aqui estou falando um pouco mais do estado de São Paulo, que estão relacionadas com o sistema IPT e o sistema da Secretaria de Tecnologia do Estado de São Paulo. Então, está nascendo esse hub na Universidade Paulista para você olhar um pouco de hard technology, porque tem muita coisa ligada a soft technology, sistemas, e aí é para usar hard technology, e alavancar a engenharia e alavancar o relacionamento com as escolas do Estado de São Paulo. Eu já agora preciso aprender um pouquinho mais, porque eu ouvi sobre isso hoje de manhã, aprender um pouco mais e ver como a Novelis pode participar desse processo, porque me parece uma oportunidade muito interessante. Quer complementar? A próxima pergunta, assim, cooperação é do Leandro Viana Teixeira, da Vale. Vale. Cooperação entre empresas é fundamental ao desenvolvimento tecnológico. Existe espaço para a cooperação Vale, Uzi Minas,
para projetos de redução de emissão de CO2, visto que participam da mesma cadeia? Mas essa eu respondo aqui, né, Sérgio? Está fácil. Quando a gente citou o CSS, Customer Service, como é que é? Service Solution. Esse negócio em inglês é muito chique, né, cara? Mas isso é coisa global, iniciativa global. A ideia é justamente criar uma agenda, isso está acontecendo, né, Sérgio, com nossos times, a gente cria, traz do lado da Vale todas as competências disponíveis, a competência técnica de conhecimento de alto forno, né, o que a gente consegue da aplicação do nosso produto para o alto forno, trazemos pessoas de logística, pessoas da área financeira, pessoas de transformação digital, ou seja, várias disciplinas, e do lado da Usiminas, do nossos clientes, também trazemos essas disciplinas. E aí a conversa é curiosa, né? Ela usando exatamente quais são os problemas, explorar os problemas, sai uma agenda de trabalho, que pode sair transformações tecnológicas, desde questões, né, de um aplicativo de relacionamento até mudanças efetivas na base do produto que vai para o alto forno da Usiminas. O produto, hoje, ele vai endereçar os problemas que a gente quer. Se hoje é um problema voltado para a eficiência, né, uma redução de custos, ou seja, tornar mais competitiva a cadeia, então esse é o foco que está sendo tratado agora. Aí vou dar um exemplo de uma agenda que está acontecendo em clientes fora do Brasil. E aí entra a questão, por exemplo, do carbono, em que a gente tem exatamente a mesma abordagem, em que estamos discutindo, por exemplo, investimentos e desenvolvimento na área de metálicos, ou seja, uma forma de mexer de fato no processo e que esse metálico, na sua somatória, né, de carbono, ele chegue de forma mais competitiva até o nosso cliente, somando desde processos de qual a energia que a gente utilizou e como é que a gente transportou e a localização dessa solução para gerar aí uma redução do carbono. Então, de novo, a abordagem, aí meu colega da Vale, é isso mesmo, não dá para a gente ficar especulando de um lado, né, Sérgio, você do outro, e os dois sofrendo. Então, junto, né, vamos juntar esse negócio, ser transparente na relação e criar uma agenda de trabalho conjunto para qualquer tema, né, e carbono é um deles. Só para reforçar o que o Spinelli comentou, porque foi citada Vale e Usiminas especificamente, né? Nós estamos nesse ano, né, de 2019, tá, estreitando a parceria Usiminas-Vale, nós estamos cada vez mais trabalhando juntos, nós temos equipes nossas, agora em setembro teve uma reunião na Usiminas, e eu participei do início da reunião, tinha mais ou menos umas 30 pessoas, 15 de cada lado, de várias áreas da empresa, inclusive o pessoal do centro de pesquisa. A Usiminas, ela possui o maior centro de pesquisa em aços planos da América Latina, e nós estamos, e esse centro de pesquisa nosso é focado em desenvolvimento de produto e melhoria de processo, né? Então nós estamos buscando, junto com a Vale, através do diálogo, do trabalho em equipe, né, unir o nosso pessoal de suprimentos, unir o nosso pessoal de logística, unir o nosso pessoal de pesquisa, de operação, enfim, buscar construir sinergias, né, e gerar inovação juntos. Eu vejo, né, eu e o Spinelli temos muito contato de forma permanente, né, e você tocou num ponto importante. Eu acho que Usiminas e Vale poderão, sem dúvida, pelo trabalho em equipe, pela colaboração, dar uma contribuição, né, aos diversos problemas que nós temos que enfrentar, que não são poucos, né? Obrigado, Sérgio. A próxima pergunta é do J. Aparecido, não sei se é José ou João, consultor de empresas. Ele diz o seguinte: como quebrar a barreira em algumas empresas de que tudo que vai ser implantado tem que estar funcionando em outro lugar, bloqueando a inovação? Ficou claro? Eu vou responder de uma forma bastante direta, né? Eu não vejo esse bloqueio, né? Não, porque a inovação é você exatamente... podemos copiar, né? Como o Pedro colocou aqui muito bem, né? Deixar bem claro. Mas eu não vejo nas empresas nossas esse tipo de bloqueio, tem que estar funcionando em outro lugar para poder... É aquele risco que nós temos que correr, né? Então, na minha visão,
não existe esse bloqueio, né? A história nós podemos furar a pedra ou só passar por dentro dela, né? Tem coisa que a gente vai furar mesmo, porque a gente tem o papel de liderar e faz parte disso. Mas tem muitas coisas, se quiser falando de ecossistema, é copiar mesmo, é trazer inovação para dentro de casa e aí colocar para funcionar. O que a gente tem como empresa, isso vale para o estudante que está aqui, ou mesmo empresas menores ou consultores, é que nós temos escala, né? Então, nós somos sonho de consumo de qualquer, né, pequena startup que está ali começando com a tecnologia, porque ela pode testar. Então, é sempre bem-vindo, sim, testar seus produtos, suas novas tecnologias. Ok. A gente, deixa eu só complementar, talvez essa seja uma percepção de tempos um pouco mais passados, mas estando na empresa onde a gente está, não dá também para ser irresponsável de tentar uma coisa nova em grande escala. Então, o que a gente tem lá que talvez sirva aí também de inspiração? Começa com o famoso brainstorming, né? Lá na minha terra é Toró de Parpite. Começa disso, a ideia absurda, que num primeiro momento talvez não dá nem para conversar, mas vários insights vão se tornar naquilo que nós chamamos de POC, que é Proof of Concept. É aquela ideia mais amadurecida que a gente vai testar, numa escala bem menor, e isso é dar oportunidade para o erro. Corrige e acerta, corrige e acerta. Quando isso está maduro, vamos para alguma coisa que a gente chama lá de piloto. A gente já tem um ambiente controlado, onde isso tem mais chance de a gente explorar um ambiente quase de rollout. E aí vem a última coisa, que é a implementação de vez. Mas é um processo que a gente também há anos não estava acostumado. E hoje tem essa oportunidade de errar, mas de acertar rapidamente. Isso é um ciclo virtuoso, não vicioso. Obrigado, Pedro. A pergunta agora é dirigida especificamente para o Tadeu Novelles. Diz assim: exemplos de políticas da empresa para a inclusão do gênero feminino nas áreas operacionais. Qual a relevância que a Novelles dá a este processo? Essa questão de inclusão... A pergunta é da Vânia Andrade. Oi? A pergunta é da Vânia Andrade. A questão de inclusão de gênero, na questão de mulher, não é nenhum programa ou um processo local, porque os outros são mais locais, raça e orientação sexual, idade, mas esse é global. Nós temos na Novelles aqui no Brasil, na diretoria, 40% são mulheres, né? Na liderança, 30%, 26% são mulheres. O nosso grande desafio é a operação. Então, na operação, nós temos, no nível de liderança nas fábricas, incluindo aí engenheiros e técnicos, nós não passamos de 11% de mulheres. Então, o desafio que nós temos no Brasil e no mundo, na operação, é criar condições, e são condições básicas, né? Muitas vezes é até vestiário, banheiro, flexibilização de horário. Às vezes são condições quase higiênicas, né, que você tem que implantar na empresa para promover. Nós temos uma meta de ter 20% de mulheres também na operação eu acho que é 2021. Então está aí, né? São 2 anos, não pode, mas a meta de aumentar mulheres na operação, ou seja, nas fábricas, é global. E nós temos que criar essa condição de infraestrutura. E globalmente nós vamos ter uma sessão de conscientização também, porque às vezes você tem uma questão muito forte quando você fala em inclusão, que é o viés inconsciente. Então, se você não trabalhar a questão do viés inconsciente, você não resolve esse problema. O viés inconsciente é que homem contrata homem, branco contrata branco e assim por diante. Então, nós temos que trazer para a consciência essa questão do viés inconsciente. Isso nós estamos fazendo globalmente, na questão feminina. E no Brasil, nós fizemos também na questão de raça. Perfeito. Vamos voltar agora aqui para a indústria 4.0. Dentro... Então,
letra um pouco complicada, na evolução da indústria 4.0, o ecossistema de empresas parceiras devem acompanhar como suprimentos, avalia as diferenças entre parceiros com níveis diferentes de evolução na 4.0. Então, são empresas parceiras e como suprimentos avalia as diferenças entre parceiros com níveis diferenciados de evolução na 4.0. Pedro. Lá vou eu. Excelente pergunta também, porque nem todos estão no mesmo nível de desenvolvimento e nem de engajamento. Então, é um processo que a gente convence pela demonstração dos potenciais resultados. Então, a gente tem, por exemplo, lá parceiros que nós avaliamos, né, a cadeia de suprimento toda, junto com a área de logística, junto com as nossas áreas comerciais, e de início propusemos trabalhar em indústria 4.0 nessa cadeia logística. Só aí que a gente conseguiu aqueles 20% que eu comentei com vocês. Então, por exemplo, um parceiro que fornecia bancos para nós, os bancos dos caminhões. Eles estavam atrás de um parceiro para fazer um trabalho nesse sentido, encontraram em nós o respaldo, nós neles, e fizemos a 4 mãos toda uma avaliação da logística, implementando logística 4.0 inclusive, e esse foi um caso assim fácil. E a gente teve outros que demandou um pouco mais de trabalho, de convencimento também para mostrar o ganha-ganha, e é facts and figures, como dizem os americanos. Não é blá blá blá, tem que mostrar realmente fazendo, de novo, aquele processo que eu expliquei. Tem um brainstorming, como é que nós podemos trabalhar juntos, amadurece, vamos para uma prova de conceito, até que a gente implementa. Só vou dar um exemplo do que nós trabalhamos com vários fornecedores e hoje já está implantado. A área da Mercedes, lá em São Bernardo, uma das plantas que a gente tem, é 1 milhão de metros quadrados e tem mais de 550 mil metros quadrados de construção. Então, é uma mini cidade. Então, muitos fornecedores entravam nas dependências da empresa para fazer as entregas e passavam lá 6, 7, 8 horas. Descarrega num lugar, fica esperando, descarrega no outro, fica em fila. E esse foi um dos temas que a gente teve que trabalhar forte. Como nós fizemos isso? Desenvolvemos junto com eles um Waze dentro das nossas dependências. Então, o transportador chega lá, recebe um celular e ele tem lá 4 entregas para fazer, ele recebe nesse celular, que ele recebe ao entrar na empresa, qual é a primeira entrega, qual é a segunda, qual é a terceira e qual é a quarta. Com isso, ele passou de ficar 6, 7 horas na empresa, para algo em torno de 1 hora, 1 hora e meia. E nós agora oferecemos virtualmente janelas, onde ele escolhe quando ele vai entregar. Como é que dá para fazer isso sozinho? Sem avaliar o parceiro e sem escutá-lo, para ver onde que dói, onde que o calo aperta. Então, eu teria muitos outros exemplos para contar, mas é o ganha-ganha que a gente está trabalhando. Tá bom, Pedro, obrigado. A próxima pergunta é do Ornelas, ele é da ABM, e diz o seguinte: se possível, para todos da plenária, desculpe-me, como estão lidando com a propriedade intelectual neste ambiente super colaborativo? Como premiar corretamente os criadores e propositores de ideias disruptivas originais e ainda manter o clima colaborativo? Ficou claro? Ou querem que eu leia de novo? A propriedade intelectual neste ambiente super colaborativo. Como premiar corretamente os criadores / propositores de ideias disruptivas originais e ainda manter o clima colaborativo? Eu acho que não há para haver conflito, pelo contrário, né? Eu acho que a propriedade intelectual é a base aí exatamente do bom convívio. Então, quando é uma propriedade proprietária
da companhia, da Vale, né, obviamente vai ter um ambiente colaborativo, mas isso está sendo desenvolvido dentro da própria companhia. Então, é da companhia, né? Quando você tem um ecossistema que tem ideias que estão promovendo, enfim, qualquer inovação, seja ela disruptiva ou não, é daquele ecossistema. O que pode acontecer, no caso da Vale agora acabou acontecendo, a gente comprou uma tecnologia nova chamada New Steel, então um processamento novo de minério. Então, na realidade, você premia nesse momento, você pode eventualmente até comprar aquela empresa ou aquela patente para que você passe a ter o benefício da tecnologia. Então, no fundo, acho que o prêmio, acho que há um respeito da indústria para isso, tem que haver, senão essa regra do jogo ela é básica para a inovação, e os prêmios vão acontecer nos reconhecimentos, seja do seu negócio ser desenvolvido, ou seja do seu negócio ser vendido. Enfim, acho que isso é muitas vezes o sonho de uma startup, mais do que ela desenvolver, ela vender o seu sonho, né? E as empresas que eventualmente são grandes, possibilidade de ser grandes clientes, são interessadas aí dessa tecnologia. Então, essa dinâmica, dentro da transparência, não vejo conflito, pelo contrário, acho que fortalece a relação. A próxima pergunta é da Beatriz, da Usiminas, e a pergunta é dirigida ao Marcelo e ao Sérgio. Gostaria que falasse da expectativa do mercado nos próximos 5 anos. Além disso, como será trabalhado a retenção de talentos? A expectativa do mercado, primeiro vamos falar qual é a expectativa para os próximos 5 anos de crescimento da economia brasileira. No caso da Usiminas, é uma empresa com foco no mercado interno. Mais de 80% do nosso negócio é no mercado interno, diferente da Vale, e depois o Spinelli complementa. Então, qual é a expectativa para a economia brasileira? É uma expectativa de crescimento, tá? E nesse crescimento da economia brasileira vai ocorrer, tá, também o crescimento do consumo de aço. Então, essa é a expectativa para os próximos, em termos de mercado, é uma expectativa positiva de crescimento da economia, de geração de emprego, né? Então, para os jovens que estão na universidade, estão se formando, eu vejo uma perspectiva positiva na geração de empregos, tá? E na retenção de talentos, né? Nós, na Usiminas, estamos trabalhando fortemente nessa questão de retenção de talentos, inclusive, só para vocês terem uma ideia, na remuneração variável até dos diretores estatutários, tem um KPI que é a retenção de talentos. Então, esse tema é um tema extremamente importante para nós, e nós acompanhamos, né, como o nosso pessoal, principalmente os talentos, estão se sentindo, se estão felizes na empresa, porque isso é muito importante, a pessoa se sentir feliz, se sentir realizada, ter na empresa um propósito que seja o próprio propósito de vida das pessoas. Então, essa é a nossa estratégia. Marcelo, antes de você falar, eu queria dizer que nós vamos perder, infelizmente, a participação do Tadeu, porque ele está viajando para o exterior agora e tem avião próximo, então tem que sair no máximo até agora. Te agradeço muito pela excelente contribuição que você deu. Uma salva de palmas. Bom, nós já estamos chegando também na hora de terminar. Mas finalmente, né? Vamos fechar, completar. O Sérgio é o nosso cliente aqui, então nem me atrevo a falar de Brasil, mas a gente está animado também com o Brasil, sim. Acho que é um momento único do país, né? E para falar de mundo, bom, o grande consumidor de minério de ferro é a China, né? E a perspectiva de China é de crescimento, sim. Esse ano chega a 1 bilhão de toneladas de produção de aço, um negócio assim, impressionante, crescendo a taxas aí, de 10% ao ano. A tendência é que isso tenha um declínio nos próximos 5 anos, né? Então, a taxa de crescimento, mas é crescente. O país está envolvido numa questão maior, essa questão do trade war acabou mexendo um pouquinho nisso, mas o fundamento do crescimento chinês como gerador eu diria, de prosperidade, né, da população, ainda a necessidade de colocar 400
milhões de pessoas na classe média, ou seja, há um desafio grande ainda de manter o crescimento de 6% a 6,5%. A indústria siderúrgica é um vetor de crescimento, seja impulsionada por estímulos na área de propriedades, né, na área de construção, ou na área de infraestrutura, que ainda há possibilidade de crescimento. Eu diria aí na área de manufatura, dando sinais agora no curto prazo, né, de uma reação aí às questões do dólar, mas sentindo um pouquinho mais essa turbulência. Eu não acredito que essa turbulência vai durar muito mais do que aí, nesse horizonte de 5 anos, isso tem que se encerrar. Então, assim, China vai criar, sim, ainda uma grande demanda de minério de ferro, e Brasil a gente está bem animado também. Bom, já o 0 a 0 ali está piscando sem parar, então nós vamos encerrar. Eu queria agradecer a participação do Marcelo, do Pedro, do Tadeu, que saiu, e do Sérgio, pelas contribuições que deram a esse debate importante da competitividade. Queria agradecer também à ABM por me dar o privilégio de poder participar desse debate com os nossos colegas, a Paula por ter feito a apresentação muito competente dos participantes, e agradeço, como diz lá aquela da Globo, né, especialmente a vocês que ficaram aqui e puderam nos ajudar com os debates. Tá? Muito obrigado, e está encerrado o fórum.